Como conseguir aumentar suas vendas de pacotes de viagem através da persuasão específica. Eu vou mostrar que esse vídeo não é um vídeo aleatório, um vídeo genérico, mas a ideia é mostrar que você tentar falar com todo mundo pode ser justamente o que está matando o seu processo, as suas vendas, ok? Esse vídeo você vai ver como é que você pode deixar mais específico a importância de você especificar. Eu vou te dar o primeiro exemplo. Tem aquelas agências de viagens e muitas vezes pode ser a nossa tentação, por assim dizer, você tentar colocar uma oferta que é para todo mundo, que você não especifica quem são as pessoas. Qual que é o problema disso? Não é problema nenhum. Só que as dificuldades que a gente consegue pontuar é que vai ser mais difícil você ter algumas pessoas específicas interessadas. Então perceba que você vai conseguir realmente talvez chamar atenção para muita gente, porém poucos vão ter essa necessidade, essa percepção de que elas precisam do seu produto, que elas têm essa urgência. E eu acredito que é o que você quer. Você quer criar essa sensação de urgência para conseguir chamar a atenção delas. Então, ao invés de você deixar um negócio genérico, falando com todo mundo, uma oferta que consegue falar com várias pessoas, ou uma oferta simples, ao invés de recorrer a esse método de vendas, você pode escolher um nicho. O nicho é o que chamo de mercado, de grupo de características de pessoas em comum, para as quais você possa se comunicar especificamente com elas. Então, vou te dar um exemplo. Imagina que você tenha um interesse ou escolheu trabalhar com pessoas, famílias com crianças autistas. A diferença de você trabalhar com essas pessoas vai ser diferente de trabalhar com o público no geral. Porque agora a sua comunicação, seu anúncio, as suas ofertas, não é mais pensando no público geral, então é algo mais nichado. Perceba que agora você tem dados, que você tem base para falar, usar palavras específicas, elementos que somente quem são pais de crianças autistas é que vão entender o que você está falando. Então, é muito mais fácil você criar conexão, porque a ideia, o que em geral vai ajudar você e muito nas suas vendas, é você ter uma comunicação que, ao falar com aquela pessoa específica, a pessoa X, ela pense o seguinte: poxa, esse cara tá falando comigo. Ele conseguiu descrever exatamente o que eu sinto. Ele conseguiu descrever exatamente as minhas inseguranças. Então, ele com certeza deve saber do assunto. Então percebe que essa é uma vantagem, porque no caso das famílias com crianças autistas, voltando para o exemplo que eu dei, são pessoas que normalmente vão ter uma preocupação a mais, o que elas podem, o que elas não podem fazer, o que estão nos direitos delas, né? Então vai ser um trabalho um pouco mais complexo e ter uma pessoa auxiliando elas, mostrando não só a sua eficiência, né? Você como agente de viagens, mas também a sua preocupação, o seu carinho, que são coisas que não estão no contrato, mas você dá mais como se fosse um adicional. É o que diferencia de outros agentes. E do ponto de vista desses clientes, dos pais com crianças autistas, eles ficam maravilhados. Porque pensa aí, quantas pessoas você conhece que trabalham com o público de pais autistas, né? Pais de crianças autistas. Eu, pelo menos, não conheço nenhum. Então a sua concorrência ela diminui muito. Será mesmo que esses pais vão procurar agentes de viagem que falam sobre coisas aleatórias? Não necessariamente aleatórias, mas sobre assuntos diversos, uma oferta só para o público maior? Não, ele vai procurar a pessoa que mais se encaixa, que é mais específica. E é aí que você entra. Você pode, então, tendo isso em mente, sabendo que o seu público, se a sua mensagem for nichada e específica, você vai ter mais chance de conseguir conquistar o seu público, você pode criar uma lista de públicos que você pode se especializar. É muito parecido com um psicólogo, né? A pessoa ela faz a faculdade, termina a sua faculdade de psicologia, aí ela pode escolher, ela tem a opção de escolher entre os nichos, se ela vai querer atender crianças, adultos, idosos, somente homens, somente mulheres, pessoas com transtornos X, Y, Z, então ela pode escolher. Porque quando ela faz isso, a concorrência diminui e a sua chance de ganhar a pessoa aumenta. Porque você sabe exatamente o que puxar, o que afastar, quais informações são necessárias, quais você pode excluir. O jogo muda, não é algo mais genérico, né? E por que isso é importante? Porque, mais uma vez, usando o primeiro ponto, você fala com muita gente, mas a atenção é mais dispersa. Só que com o segundo exemplo, você fica mais nichado, né? E aí você pode, por exemplo, algum exemplo, pelo menos 2 exemplos nicho. Você pode escolher trabalhar com mulheres que viajam sozinhas com mais de 30 anos.
A gente sabe que são pessoas muito mais cuidadosas, elas vão querer entender todo o processo, querer ter todo o suporte necessário, né? Porque elas estão viajando sozinhas. Elas vão querer provavelmente um apoio maior. Elas querem fazer parte de um grupo onde tem várias mulheres que estão preocupadas com a segurança, mas também querem aproveitar a viagem, né, como mulheres decentes. Percebe que agora o jogo muda. Você pode escolher esse nicho. Ou você também pode escolher falar com pessoas que são casais que têm o costume de viajar pouco e têm esse receio de pagar caro numa viagem que não vai ter uma experiência muito boa. Você também pode oferecer essa segurança. Um ponto muito importante é que se você tem os seus clientes, é claro que você não vai mudar toda a sua operação e escolher somente esse nicho, né? Mas essa é um insight que você pode ter. Se você sente que as suas vendas estão ficando mais difíceis, e você está tendo uma dificuldade maior para prospectar pessoas, seja presencialmente, digitalmente, é algo que você pode aplicar. Eu vou te dar um exemplo claro. O que eu estou falando agora, né? Que é o quê? É marketing voltado para a área do turismo. Tudo que eu vou falar sobre vendas, sobre formas de conseguir os clientes, de prospectar, de anunciar, esses princípios eles podem ser usados em outras áreas. No nicho de restaurante, pode ser usados para nicho de esporte, para outros mercados. Só que perceba que eu escolhi um nicho que é o turismo. São princípios. Os princípios que se aplicam aqui podem se aplicar a outro nicho. Eu poderia sim falar do marketing de forma geral. Como que você pode aumentar as vendas da sua empresa, você como dono de negócio local? Eu poderia usar essa linguagem um pouco mais genérica, um pouco mais, não necessariamente genérica, mas abrangente. Poderia. Só que eu sei da dificuldade que é você conseguir alcançar pessoas. Aqui não. Aqui a minha mensagem ela é mais clara, mais objetiva. Eu tenho mais autoridade, mais embasamento para falar, porque o meu público é um só. Então eu sei exatamente quais são as suas dores, né, os seus desejos, as suas maiores dificuldades. Entre elas é ganhar mais clientes, perder mais pacote de viagem. Então a minha fala é mais específica. E um segundo ponto em que você pode criar uma lista, né? Não necessariamente você vai mudar tudo o que você está fazendo, mas você pode aplicar isso com o intuito de melhorar suas vendas, ok? Se você gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe, e a ideia é sempre ajudar cada vez mais o turismo e a sua agência de viagens, ou você como agente de viagens, a lucrar mais e ter a sua cartela de clientes cada vez mais bem estabelecida.